ouvir essa história comigo. Eu não precisei fazer nada. A vida fez tudo por mim. Aqui se faz, aqui se paga. Fica aí e ouve essa história. Na época, eu tinha 27 anos. Sempre fui saudável, sempre fui muito, assim, de praticar atividade física. Sempre fui muito ativa, trabalhava muito. Tinha um casamento muito bom, né? Um marido muito bom. Até mesmo porque do que ele ia reclamar, né? Eu trabalhava, ganhava muito bem, né? Não vivia às custas dele. Eu era bonita, praticava atividade física, então por que, né, ele iria, enfim, reclamar? A gente tinha um relacionamento bom, ele me amava, ele não tinha do que se queixar, né? Até mesmo porque ele dizia que me amava muito. Ele também trabalhava, mas eu ganhava mais do que ele, né? Nunca foi problema, a gente sempre dividiu tudo que tinha que dividir e, enfim, vida que segue. Só que, quando eu fiz 28 anos, eu comecei a sentir algumas coisas, alguns sintomas estranhos, e eu fui fazer um check-up, né? Porque eu não costumava muito ir no médico, só quando alguma coisa mesmo eu sentia que estava me incomodando. E eu fui. Nisso, eu fiz o exame de mamografia, e aí viram que tinha algo errado. Depois fiz exames mais aprofundados e realmente descobriram que eu estava com câncer de mama e já era um estágio avançado. Isso acabou comigo, A notícia parece que ela já te destrói antes de qualquer coisa. A notícia já vem e eu não sei explicar, mas é como uma avalanche, assim. Não precisa de nada, a notícia por si já faz tudo. Pra mim, meu mundo caiu. Quando eu contei pro meu marido, parecia muito, sabe? Solícito, não, você vai conseguir, a gente vai conseguir, você vai sair dessa. Só que eu recebi a notícia que eu ia ter que fazer uma cirurgia e ia ter que retirar meus 2 seios, porque tinha pegado, né? E eu poderia perder a minha vida. E eu tinha uma chance ainda de viver. Resolvi tirar, né? Afinal, depois eu pensei, eu coloco, né, um silicone ou algo do tipo. Enfim, retirei, fiz a retirada. Só que eu tive ainda que continuar um tratamento, né, com radiografia, enfim. Fiquei debilitada, não foi uma recuperação como eu pensei que seria. Pensei que seria só retirar, enfim, mas não. Eu comecei a ficar muito debilitada. Não foi uma recuperação fácil, eu fiquei internada. Nisso que eu fiquei internada, ele quase não ia me visitar. Ele me visitava muito pouco, né? Quem ficou mais indo era minha mãe. E a minha mãe sempre falava, nossa, que estranho, né? Fulano não vim te visitar, não tá aqui com você. E aí eu dava uma desculpa, porque eu não queria aceitar aquilo, né? Que realmente, por que, né? Ele tá sendo tão assim, desse jeito. Cadê o na alegria e na doença, né? E aí eu falava, não, é porque ele tá em viagem de trabalho, enfim, eu não queria aceitar, então eu não queria que as pessoas ficassem falando. Só que eu tive alta, fui pra casa. Minha mãe ia vir cuidar de mim no outro dia, né, pra ficar comigo. E eu fui pra casa, porque eu falei, não, ele cuida de mim, né, hoje, amanhã você continua, enfim. Quando eu cheguei em casa, ele não estava. Só que eu vi, assim, algumas peças femininas, coisas que não eram minha, né, lá. Eu fiquei coisa de 2 semanas internada. Eu vi algumas coisas que não eram minhas e achei estranho. Quando ele chegou, eu tava, assim, muito mais magra, né, muito debilitada. Não perdi o meu cabelo, mas eu tava muito debilitada. Eu caí um pouco de cabelo, então eu tava bem ralo. Enfim, tava debilitada, né? Tava sem o seio, tava com faixa. Não tava bonita, óbvio, né? Então ele chegou, eu já senti um negócio assim estranho. Falei, nossa, você não foi me visitar? Eu tava ocupado. Falei, nossa, o que são essas coisas? Aí ele ficou quieto, não falava nada e começou a falar sobre mim. Nossa, você vai ficar assim, desse jeito agora? Como que vai ser? Você vai ficar assim, desse jeito, sem nada, raquítica? E começou a me colocar assim,
bem pra baixo. Eu já tava pra baixo. Mas ele começou a me colocar pra baixo do chão. Ali começou o meu sofrimento. O tempo todo ele me colocava pra baixo. E ele começou a me mostrar fotos da vizinha. A gente tinha uma vizinha muito bonita. Olha ela aqui, tá indo na academia. Olha como ela tá. Isso que é mulher, né? Olha isso. Olha como que ela é, desse jeito. Eu não tava acreditando que eu tava ouvindo aquilo. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, não vem porque tá tudo certo aqui, viu? Ele tá cuidando de mim, porque eu não queria que ela visse o estado que eu tava. E, enfim, não queria que ele fingisse que ele era uma coisa na frente dela. Então, ali começou o meu maior terror, meu pesadelo. Ele começava todos os dias a me lembrar disso. Eu precisava de ajuda para tomar banho, né? E aí ele falava, meu Deus, o que é isso? Nossa, o que é isso? Você não tá servindo para nada mais, você não vai servir para nada. Aí eu acabei pedindo mesmo para me liberarem do trabalho, eu pedi demissão. Ele falou, nossa, agora nem para isso você serve, né? Nem para trabalhar, nem para ser minha mulher, nem para nada. Quer saber? Eu vou ter que dar um jeito e vou procurar lá fora. Aí eu falei, como se você já não estivesse procurando, né? Ele falou, realmente, eu tive mesmo uns lances com a vizinha aí, mas já terminou desse jeito. Então eu resolvi dar um basta mesmo, eu não queria ficar sofrendo daquela maneira. E ele falou que ele tava... ele falou que bom que agora eu tô com muito dinheiro, porque ele recebeu um dinheiro que tinha saído muito grande mesmo da justiça. E eu não preciso de você pra mais nada mesmo. E era um dinheiro realmente muito alto, que tava pra sair pra ele, e saiu. E tudo bem, né? Eu fui pra casa da minha mãe. E assim, muito triste foi essa situação pra mim. Muita humilhação, sabe? Ter que voltar pra lá, pra casa da minha mãe, ter que contar pra ela, ter que contar pra todos. Enfim, foi terrível. Terrível. Nos separamos, né? E aí, depois de um ano, um longo ano, eu me recuperei. Me recuperei completamente. E coloquei silicone, voltei às minhas atividades físicas. Fiquei linda de novo. E pra mim, na verdade, é uma vitória. Eu sempre me enxerguei linda, mas ele queria me colocar pra baixo, né? Porque não é fácil passar por isso, né? E ainda ter autoestima. Você precisa de alguém ali pra te apoiar, pelo menos. E eu não tive. Mas eu tive forças e eu me recuperei. E aí eu fiquei bonita de novo, comecei a praticar atividades físicas. E arrumei um trabalho na mesma área que eu trabalhava. Enfim, tô ganhando muito bem hoje. E a vida, ela se encarrega de dar o troco. Não que eu goste disso, mas acontece, viu? O que aconteceu com ele foi que ele descobriu um câncer na próstata. Pois é, foi isso que ele descobriu. Hoje ele está com um câncer terminal, sem ninguém para cuidar dele, né? Ele está agora no fundo do poço, porque a roda gigante da vida, ela gira e a conta uma hora chega. E hoje ele tá lá, internado, sozinho, sem absolutamente ninguém, e ele está agora numa situação onde ele precisava de alguém. E se eu estivesse com ele, eu estaria com ele, cuidando dele, com toda certeza. Mas ele não fez isso por mim. E agora ele tá pagando por tudo, porque a vida, ela se encarregou de dar o troco por mim. E eu não precisei fazer nada. Deus é justo e uma hora a conta chega. Essa é a minha história. Cara, que bizarro. Como ela falou, a vida, ela se encarrega de dar o troco. Não que ela goste disso, né? Mas a vida, ela se encarrega realmente. E não só esse cara, mas eu vejo assim que muitos caras, quando uma mulher ela fica debilitada, doente, principalmente com essa doença, eles abandonam, eles colocam a mulher pra baixo. E isso é terrível, né? Porque quando ela tá doente assim, ela precisa de total apoio e de total força. Mas essa foi a história de hoje. Se você gostou, me segue aqui. Vou deixar o arroba de lá pra você seguir lá no app vizinho. Lembrando que essa é uma história de uma seguidora dela. Curte, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau!